Olá, galera! Tudo bom? Voltei para falar um pouquinho mais de história. Eu sou a professora Yasmin e esse é o vídeo sobre a independência dos Estados Unidos da América. Um conteúdo super bacana que está continuando, o processo aí de chegada do iluminismo na América. Com certeza você lembra que os Estados Unidos da América, na verdade, antes de se chamarem Estados Unidos da América, eram as 13 colônias americanas, Essas 13 colônias que foram fundadas por imigrantes europeus que vieram para a América lá na época da Contra-Reforma. A maioria deles vieram fugidos da perseguição da Contra-Reforma, ou seja, a maioria deles eram então protestantes. Lembra do protestantismo que a gente estudou? Pois é, os protestantes eram as novas religiões que se chamavam dessa forma porque contestavam a autoridade da Igreja Católica. E para recuperar os fiéis de volta, a Igreja Católica elaborou algumas medidas. Esse conjunto de medidas ela chamou de Contra-Reforma. Dentre essas medidas estava a perseguição àqueles que eram considerados traidores, que eram considerados infiéis. Pega o seu caderno aí e vai anotando, certo? Então, o processo de independência dos Estados Unidos ou das 13 colônias americanas vai acontecer durante o século XVIII. Lembra que o século XVIII era o século das luzes, o século em que se desenvolveu o iluminismo e tudo mais? Pois é. Essas ideias iluministas, elas chegaram no Brasil, como a gente viu no vídeo anterior. Se você não lembra, volta um pouquinho, no vídeo anterior que fala sobre a chegada do iluminismo do Brasil e também faz uma revisãozinha do conteúdo aí de iluminismo, tá? Então essas ideias revolucionárias de liberdade, que permeavam a cabeça desses revolucionários, chega também às 13 colônias. As 13 colônias americanas vivenciavam um processo de colonização bem diferente do processo que nós aqui no Brasil passamos, certo? Vamos lembrar, as 13 colônias americanas, elas tinham características bem distintas da colônia brasileira. Primeiro, eram distribuídas em 13, tinha uma certa autonomia entre elas. E, ao contrário do Brasil, os Estados Unidos tinham um pouco mais de liberdade com relação, por exemplo, à política e à economia. No Pacto Colonial, o Brasil ele era obrigado a comercializar com a sua metrópole, que era Portugal, certo? Essa transação ela era unilateral. O Brasil fornecia matéria-prima e comprava de volta os produtos manufaturados, certo? Então, essa relação nas 13 colônias ela era um pouco mais branda. Então, você deve lembrar também do comércio triangular. O comércio triangular era realizado entre a colônia norte-americana, as Antilhas e a África. E, às vezes, envolvia ali a Europa. Os ingleses sabiam disso, tá, gente? E para os ingleses, na verdade, não tinha como evitar. Eles sabiam e permitiam. Porque os ingleses estavam passando por um processo muito complicado lá na Europa, algumas guerras, alguns conflitos, então eles estavam meio que sem tempo de ficar fiscalizando a sua colônia na América. O termo usado para isso, gente, para essa certa autonomia política e econômica, porque havia um certo autogoverno lá nas 13 colônias, já que os ingleses não estavam tão presentes, já que a presença inglesa ela não era tão efetiva como era aqui na colônia que era o Brasil antes, eles chamavam isso de negligência salutar. A negligência salutar significa o quê? Significa que havia essa certa autonomia e os ingleses sabiam. Tá, mas por que os ingleses não faziam nada quanto a isso, Não é que eles não faziam nada, gente. É que os ingleses eles estavam envolvidos em outros problemas. Os ingleses eles estavam envolvidos em uma guerra com a França, a Guerra dos 100 Anos. Vocês lembram? Pois é. E antes da Guerra dos 100 Anos, os ingleses passaram, enfrentaram, digamos assim, as revoluções inglesas, a puritana e a gloriosa, que eram também de inspirações iluministas. Foi a primeira vez que uma república se instalou na Inglaterra, Então a gente tem aí
um processo bem conturbado pelo qual os ingleses, pelo qual o governo inglês está passando, e não tinha como se manter tão presente assim na colônia. Então a galera era mais solta, né? Foi o conflito, como eu já falei, entre a Inglaterra e a França por causa da sucessão do trono, né? Essa guerra aconteceu entre os anos 1756 e 1763. E o motivo foi que o rei Carlos IV, né, morreu, lá era o último da dinastia capetíngio, e o rei da Inglaterra, ele era rei da França, tá? E o rei da Inglaterra, na época, o Eduardo III, ele era aparentado, ele era neto do Felipe o Belo, que reivindicava a coroa francesa. Então, essa treta foi por conta do trono francês, né? O trono da França estava sendo disputado entre os ingleses e os franceses. Imagina, gente, se um inglês assume o trono francês, ia meio que juntar as duas nações, assim como aconteceu com Portugal e Espanha, né? Então, gente, essa guerra, ela acabou consumindo muitos recursos dos dois países, tanto da França quanto da Inglaterra. Essa guerra, ela acaba ganhando proporções maiores e ela vai chegar até a América. Sim, os colonos também vão se envolver nessa guerra. A Nova Inglaterra, que era os Estados Unidos, vai entrar, né, a galera que estava aqui, né, os soldados, vão acabar enfrentando os soldados franceses que estavam em Quebec, né, a região do atual Canadá. E esse confronto, ele vai levar à vitória dos ingleses. Os ingleses vão usar, então, tantos recursos para ganhar as guerras, que o jeito, né, foi tentar compensar esse prejuízo cobrando mais da colônia, né, cobrando mais dos colonos lá dos Estados Unidos, impostos, aumentar a fiscalização, né, ou seja, aquele lance da negligência salutar foi sendo desmanchado. Então os ingleses começaram a estar mais presentes na colônia e começaram a cobrar esses impostos, a fiscalizar o contrabando, né, evitando a saída de produtos sem tributação e ampliando a presença militar na colônia. Isso é lógico que nos leva a entender que os ingleses que viviam na colônia, né, os colonos, não gostaram nem um pouco, muito menos aqueles que não eram ingleses e que também viviam lá. Então, o que aconteceu, gente? Aconteceu que a galera vai se revoltar, vai se rebelar. As ideias iluministas já estavam chegando na América, e aí junta com esse contexto, né, que eles estavam acostumados com liberdade, estavam acostumados a ser, né, comercializar com outros territórios, a não pagar tantos impostos. E agora, o que é que vai acontecer? Vamos entender? Então, o aumento da fiscalização e da presença dos ingleses na colônia vai levar à elaboração de novos impostos. E esses impostos vão acabar levando os colonos a uma revolução. Vamos entender quais são esses impostos. O primeiro deles é o Ato de Proclamação, que foi assinado em 1763. E ele tinha como objetivo proibir o acesso dos colonos ao território de Ohio. Ohio foi o território conquistado pelos ingleses lá na treta, né, com o pessoal de Quebec, certo? O segundo vai ser a Lei do Açúcar. A Lei do Açúcar foi assinada em 1764 e era um imposto super pesado sobre o melaço, que era um produto comercializado no comércio triangular, era comprado nas Antilhas, né? E dele era feito o rum e outras coisas, e outros produtos, né, que eram comercializados aí no comércio triangular, certo? Em 1765 foi criado a Lei do Selo. Essa lei, gente, na verdade era um imposto, né? Esse imposto ele era cobrado sobre os jornais, sobre livros, sobre documentos, sobre produtos que necessitavam desse selo. Ou seja, esse selo ele oficializava. É como se fosse uma autorização, né, para ser vendido na colônia. Então, o produto que não tivesse esse selo, ele não podia ser vendido, ele não podia ser comercializado. E esse selo ele só era produzido e timbrado lá na metrópole. E quando esse selo faltava, a galera ficava aí no caos. Bom, em seguida, em 1766, nós vamos ter os atos de Townshend. Falei certo? Townshend? Townshend. Bom, o ato de Townshend estabeleceu um imposto sobre as mercadorias importadas da Inglaterra.
só para os colonos. Se você fosse um inglês e vivesse na colônia e precisasse comprar um produto importado da Inglaterra, você não pagava esse imposto, era só para colono, tá? Muito bem. E, né, por último e não menos importante, em 1773 foi criada a Lei do Chá, que concedia o monopólio do comércio do chá, que era um negócio que a galera tomava muito, né, lá do chá da Inglaterra, era cultural, né, o chá das 5, e o monopólio desse produto para a Companhia das Índias Orientais. Então, somente essa empresa poderia comercializar esse produto que vinha do Oriente, né? Ou seja, isso prejudicava demais os comerciantes locais, que não iam mais poder vender o seu produto. Bom, esse último, gente, vai dar um negócio muito louco, né? Já ouviu falar no episódio da Festa do Chá de Boston? Pois é, em 1773, ainda no mesmo ano da criação da Lei do Chá, teve um grupo de manifestantes que se chamavam Filhos da Liberdade, que eles invadiram os navios ingleses que estavam aportados lá no porto de Boston, né, vestidos de índios, né, vestidos de indígenas, e despejaram todo o carregamento de chá na água, jogaram todo o chá dos ingleses no mar. Foi uma forma, né, rebelde de dizer que eles não aceitavam aquela lei. E esse episódio ficou conhecido como a Festa do Chá de Boston. Foi muito louco, foi um ato assim muito rebelde para aquela época. Só que teve resposta, né? A colônia teve que pagar indenização para os ingleses por causa do chá que foi desperdiçado. Claro, né? Os revoltosos sempre pagam. Além disso, o porto de Boston foi fechado e os colonos, né, que foram envolvidos, que tiveram envolvidos nesse conflito, foram julgados em um tribunal especial, excepcional, lá na Inglaterra. Foi, né? E depois disso, algumas leis ficaram mais sérias, né? Esse conjunto de medidas que eu acabei de falar para vocês, né, que é o fechamento do porto, o pagamento, ressarcimento do prejuízo do chá, e tudo isso ficou conhecido como leis intoleráveis. Então, em resumo, esse conjunto de leis, as leis intoleráveis, não ficou por aí, tá? Teve muito mais coisas. Então, a resposta da metrópole ao abuso, à afronta, né, desses colonos foi muito maior. Depois das leis intoleráveis, nós tivemos a lei do aquartelamento. Que será que era essa lei do aquartelamento? Muito simples, meus jovens. A presença de soldados ingleses na colônia era diminuta. Lembra que eu falei que era pouco, né? Não tinha tanta fiscalização? Pois agora aumentou. Já que as guerras acabaram, os ingleses agora estavam se concentrando mais na colônia. Então, o que aconteceu? Para evitar mais rebeldias e mais revoltas e mais episódios, aconteceu que os soldados ingleses começaram a ficar hospedados na colônia às custas dos colonos. Isso mesmo. A dormida e a comida ficava por conta dos colonos. Então a galera estava sendo vigiada e ainda tinha que bancar os soldados. Tenso, né? Adivinha no que deu tudo isso? Revolta, né? Então o que a gente vai ter? Em 1774 vai se iniciar finalmente o processo de independência dos Estados Unidos. Os colonos já estavam por aqui, não aguentavam mais. Então eles convocaram o primeiro Congresso Continental da Filadélfia, que, como o nome já diz, aconteceu na Filadélfia, né? E teve a participação de todas as colônias, menos a Geórgia. Então, esse congresso, ele visava tomar algumas medidas bem sérias, né? Chamar os ingleses para conversar e mostrar que os colonos estavam insatisfeitos e mostrar as propostas deles, né? Eles estavam a fim de conversar. Foi nesse congresso que a Declaração dos Direitos dos Colonos foi apresentada, né, para os ingleses. Para começar, os colonos exigiam participação no parlamento inglês, né? E olha que fazia sentido a reivindicação deles. Eles diziam o seguinte: se não somos representados lá, né, nas leis, na elaboração dessas leis do parlamento, então nós também não precisamos pagar
esses impostos criados por eles e muito menos seguir as suas leis. Nós não somos representados. Então, essa reação foi genial, né? Eles queriam ser representados no parlamento. E eles também fizeram a criação da Associação Continental, cujo objetivo era evitar qualquer tipo de relação comercial com o governo da Inglaterra. Então, o clima foi esquentando, né? As tensões elas foram piorando e as tropas inglesas que já estavam lá no continente americano começaram a se organizar. Então, de um lado, numa fileira, nós tínhamos o quê? As tropas inglesas. E do outro lado, nós tínhamos as tropas formadas pelos colonos, os patriotas, né? Esses patriotas, eles defendiam o quê? A ruptura entre a colônia e a metrópole, ou seja, a libertação, né, dessa colônia. E havia um terceiro grupo que estava ali no meio, né, em cima do muro, que eram os moderadores. Esse grupo ele era formado pelos grandes, pelos ricos proprietários de terra, que na verdade estavam morrendo de medo de criar algum tipo de problema para eles, né, se rompessem com a colônia. Estavam ali em cima do muro, né? Enfim, sempre tem. Bem, essa pressão toda, né, essa confusão toda e essa tensão toda vai virar um conflito armado, gente. Então, as tropas inglesas vão se encontrar, vão se enfrentar, né, nos campos de batalha com os colonos. E aí temos o filme Patriota, né, que eu citei lá no início do vídeo. Esse filme vai falar um pouquinho sobre esse conflito, né, entre os libertários, né, que queriam a libertação da colônia, e as tropas inglesas, que queriam a manutenção dessa relação, né? E aí, essa guerra, que se chamou Guerra da Independência, vai se arrastar aí por alguns meses, alguns anos, né? Então, alguns territórios foram dominados, enfim. Vamos resumir, que o vídeo está ficando grande, né? Então, no final das contas, quem vence essa guerra são os colonos. Afinal, nós temos aí a independência, né? Mas não é assim tão fácil, não é só ganhar a guerra. Teve muito mais coisas, tá? Em 1775, depois, né, desse conflito já tá rolando, a galera resolveu convocar um segundo congresso, o segundo congresso continental da Filadélfia. O que aconteceu? Na Filadélfia, isso aí. Então, vai ser decretada nesse momento a separação finalmente das 13 colônias. E a independência vai ser declarada em 1776. Só que você sabe, eu sei, nós sabemos que não era assim tão fácil, que a Inglaterra ia largar o osso, né? Então, se dependesse da colônia, ia ser fácil, mas não sem lutar. E a Guerra de Independência vai se arrastar até o ano de 1781. Ou seja, mesmo declarando a independência, né, eles continuaram lutando pela efetiva, pela real independência, pelo reconhecimento da metrópole. Então, as tropas coloniais tiveram uma ajudinha aí para ganhar essa batalha, tá? Esses colonos vão ter o apoio de um carinha que você com certeza já ouviu falar. O George Washington, já ouviu falar nele, né? E também pelos inimigos dos ingleses que se faziam presentes aqui na América, que eram os franceses e os espanhóis. Então, os franceses, os espanhóis e George Washington apoiaram os colonos, que acabaram vencendo a batalha. Os ingleses perderam, né? E em 1783 foi assinado o Tratado de Paris, que finaliza de uma vez por todas as relações coloniais entre os ingleses e os estadunidenses, que agora passaram a se chamar Estados Unidos da América. E finalmente, no dia 4 de julho, que se comemora e tal, foi reconhecida oficialmente a independência dos Estados Unidos da América. E os estadunidenses, né, os norte-americanos, vão elaborar a Constituição da América, né, a Constituição dos Estados Unidos da América. Ela é totalmente baseada nos princípios iluministas, né, a gente já falou um pouco sobre o iluminismo, principalmente nas ideias de John Locke e Montesquieu. Então, o que isso quer dizer, né? Que inspiração é essa? O que tem nessa Constituição aí, iluminista? Primeiro, foi estabelecido que agora os Estados Unidos são uma república presidencialista, né? Foi instalado o presidencialismo.
o poder legislativo bicameral, ou seja, existe a Câmara dos Deputados e o Senado. E também foi estabelecido que o poder judiciário ele seria independente dos outros dois poderes lá do Montesquieu, né? Executivo, legislativo e judiciário. E esse judiciário tem uma corte, a Suprema Corte, que seria a última instância. Para quem gosta de filme já deve ter visto aí, né? A apelação da corte em algumas situações. Que esse poder ele vai ser dividido em três, como eu já disse, executivo, legislativo e judiciário, que são independentes e harmônicos entre si. E que o federalismo, né, vai ser instituído e instalado, ou seja, é uma federação, porém existe uma autonomia em cada estado. Né? Para quem conhece um pouquinho mais aí sobre a cultura norte-americana, sabe que em cada estado existe uma certa autonomia, existem leis locais, né? Existem alguns estados em que, por exemplo, o porte de arma ele é permitido e que em outros é proibido, né? Então, esses estados, eles são autônomos, têm a sua autonomia, mas respeitam o federalismo, ou seja, respeitam o estado maior, que é o estado coesão, que são os Estados Unidos da América, certo? Existe a necessidade de um poder central. Então, para finalizar, em 1789, né, o rico fazendeiro da Virgínia, George Washington, torna-se o primeiro presidente dos Estados Unidos da América, agora livres. Então, gente, esse foi, né, o momento em que os Estados Unidos conquista sua independência. Não foi fácil, foram vários anos, né? Ela não foi simplesmente declarada, ela foi conquistada com muito sangue, muito suor e lágrima, né? E esse movimento, ele é muito importante porque ele vai inspirar os outros movimentos dos outros países da América, né? A também conquistar a sua independência. Aliás, das colônias da América, como o Brasil, por exemplo, a também lutar pela conquista da sua independência. Se você assistiu o vídeo anterior sobre a Inconfidência Mineira, né, você viu que eu citei, né, que a independência dos Estados Unidos chegou aí a inspirar alguns movimentos, né, no Brasil, certo? Então, essa foi a aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Tava morrendo de saudade de vir aqui falar com vocês. Aguardo você no próximo vídeo. Se você gostou, não esquece de dar o joinha aqui, não sei, deixa em todo canto que você quiser, tá? Então, fica bem, meu querido, minha querida, estuda e cola na história, cola na gente, espero o próximo vídeo. Beijão!